Bom, primeiro, boa noite, muito obrigada. É uma honra estar não só em Porto Alegre, mas no Teatro São Pedro. Não consigo pensar em nenhuma outra possibilidade na minha vida de eu estar aqui em cima nesse palco, a não ser para participar do TED. Então, muito obrigada, antes de mais nada, é realmente uma honra. E eu vou falar da inspiração alfanumérica, porque eu tenho uma vida que metade é dedicada aos números e metade é dedicada às palavras. E são paixões que eu realmente tenho na minha vida. E eu acho que o homem não inventou os números nem a matemática. É como se os números sempre estivessem aqui dentro da vida da gente. Quando eu olho, por exemplo, as proporções áureas que determinam a estética, a harmonia das coisas, os números já estão lá. Quando a gente vê uma conchinha do mar, um caracol com aquela função em espiral desenhada tão perfeitamente, é como se a função matemática já estivesse lá dentro da natureza. Ou quando a gente pensa no ouvido humano. É inacreditável, mas a gente consegue, para poder ouvir todos os sons, essa gama de sons, de uma agulha que cai no chão até uma bomba que explode, a gente tem uma proporção logarítmica dentro do ouvido da gente. Então, você aprende logaritmo na escola, acha que é uma bobagem, mas se a gente não tivesse o ouvido construído para ouvir todos esses sons, essas intensidades sonoras numa escala logarítmica, se fosse linear, a gente ia ter provavelmente duas vuvuzelas, assim, no lugar das orelhas, para poder comportar tudo isso se fosse linear. Então, eu sempre amei os números, porque os números parece que eles têm uma magia que é só deles. A gente dorme à noite e eles ficam dançando. Então, eu era muito pequena, minha mãe esqueceu de me pôr na escola, eu entrei muito tarde na escola e eu tinha uma irmã mais velha que me batia quando eu não aprendia o que ela ensinava, então eu aprendi rápido. E eu brincava muito com os números, eu não tinha brinquedos e eu ficava desenhando os números num papel. E um dia eu peguei um papel, escrevi os números que eu conhecia, os algarismos de 0 a 9, e eu dobrei a folha de papel. E quando eu dobrei a folha de papel, eu vi que eles ficavam um em cima dos outros. Então o 9 ficou em cima do 0, o 8 em cima do 1, o 7 com 2, o 6 com 3, o 5 com 4. E antes eu tinha 10 números, e daí eu tinha 5 pares. Curiosamente, os pares somados sempre davam 9. 9 com 0 dá 9, 8 com 1, 7 com 2, 6 com 3. Eu tinha 5 pares de 9, 9 vezes 5, 45. Falei, gente, que legal, eu sou capaz de somar os 10 números de um jeito fácil, 45. E eu comecei a testar com outros números, 2, 4, 6, 8, 10, o 3, 5, 7, 9. Comecei a testar. E sempre era o primeiro mais o último vezes metade dos números. Eu tinha 8 anos e eu percebi que a matemática ela já tinha suas leis e a gente podia descobrir sozinho. Anos mais tarde eu descobri na escola que tem a somatória da PA. É coisa complicada, meu. Num papelzinho dá para saber isso, que é A1 mais AN vezes N sobre 2. Beleza, é o primeiro mais o último, dividido pela metade de quantos são? Por que não explica mais fácil para a gente na escola? Mas eu sentia que eu tinha uma relação com os números. A tabuada está aqui um pouquinho disforme, mas olha a tabuada do 9. A tabuada do 9 é uma coisa divina, gente, é incrível, porque parece que eles vão dançar numa quadrilha, né? Tá lá o 9, todos esses parezinhos, parece que eles estão prontos para sair dançando. E quando você vai escrever os resultados, todo mundo conhece esse truque, né? Da tabuada do 9 para ensinar para as crianças. Para escrever os resultados, você escreve os números 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e depois 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E, curiosamente, a soma dos algarismos sempre dá 9. 9 com 0, 1 com 8, 2 com 7, 4 com 5, 5 com 4. É tão impressionante, é uma mágica os 9. Daí a prova dos 9, né? Porque você percebe que tem uma beleza dentro da matemática que parece que suplanta o ser humano. Acontece que os números também são viciantes. Eles são realmente viciantes. E eles induzem a gente para uma visão errada da vida. Porque os números são precisos. Você faz a conta 1000 vezes, sempre dá o mesmo resultado. E a vida não é assim. Você todo dia acorda, vai na padaria, volta, você acha que a sua vida vai ser sempre igual, um dia você é assaltado. Não tem como. Se você for sempre bonzinho, não quer dizer que vai dar tudo certo na sua vida. Então a gente se atém aos números acreditando que a gente pode sempre reproduzir as respostas certas. E não é verdade no mundo fora da matemática. Os números trazem segurança para a gente. E é por isso que a gente é todo mundo louco, todo mundo tem um pouco de toque. Quem nunca contou azulejo no banheiro?
Todo mundo, né? Você multiplica assim por assim, vê quantos azulejos tem. É normal isso, gente. É um passatempo. Isso faz parte do ser humano. Então, todo mundo tem um pouco de toque, né? Aí começa, quando é mais grave, começa a desenvolver superstição. Você soma o final da placa, se não der seu aniversário, a mãe vai morrer. Enfim, tem as coisas horrorosas que a gente inventa. A gente tenta achar relações mágicas, né? Na psiquiatria chama pensamento mágico. Você tenta atribuir pensamentos mágicos a esses números da vida da gente. No Twitter, eu estou sempre no Twitter, tem um monte de gente que tem isso. E toda vez que é a hora cheia, vamos supor, 19h19, as pessoas tweetam 19h19, 18h18, 17h17. Milhares de pessoas no mundo inteiro. Para quê, gente? Eu sei que horas são. Mas... E depois, se eu quiser saber as horas, eu não vou ver no Twitter, né? Tem outros lugares para ver. Mas as pessoas publicam isso. Ai, não acredito, é uma coisa mágica, 16h16. Deixa eu ver que você... Olha lá, daqui a pouco vão ser 18h18. Aí eu perguntei, mas o que Katsu quer dizer isso? Aí falaram para mim, não, você não sabe? É que se você sempre perceber essas horas todas assim durante o dia, vai se abrir um portal. Falei, eu estou na internet, eu digito na barra lá e abro qualquer portal. Não entendo qual é essa loucura, mas tem. As pessoas têm essa relação com esses números. E a gente não percebe, por exemplo, que tudo isso que a gente trata no mundo dos números é a base decimal, é a base 10. Que tem tudo a ver com a gente, por quê? Porque a gente tem 10 dedos nas mãos. Então, o fato o fato fisiológico da gente ter 10 dedos determina todo o sistema decimal que a gente usa. Então, a gente esquece que o número 1492 é 1 vezes 1000, que é 10 a terceira, 4 vezes 100, que é 10 a segunda, 90, que é 9 dezenas, e o último, que é 10 a 0, que é potência 1, então, que é a unidade. A gente esquece que a gente vive no sistema decimal, mas existem outros sistemas na vida da gente. Então, por exemplo, tem alguns povos que já usaram sistemas de base 5, usando uma mão só. Ou usando pés e mãos para contar, que é a base 20. Alguém aqui sabe falar 80 em francês? 80, 4 20s, porque são 4 bases 20 de pés e mãos. Então 96 é 96, olha a conta dos franceses. 4 20 com 16. Mas beleza, o vinho é bom. Aí em meados do século XX, veio aquela coisa louca, aquela moda, aquele apego que até hoje a gente vive dela, que é a base 2, o sistema binário. O que é o sistema binário? O sistema binário só tem 2 opções, é 0 é 1. É isso aí, meu filho, gostou, não quer, não leva. Ou é 0 é 1, é para acabar. É 0 é 1, é sim ou não, é aceso apagado. A gente sente isso no Facebook, né? Curtiu, não curtiu. É só isso, só tem 2 possibilidades. E todo esse mundo que a gente vive, da internet, da informática, o processamento de dados, se baseia no sistema binário, que se desenvolveu com a física dos semicondutores, a física do estado sólido dos semicondutores. Por quê? Sabe aquele monte de circuito que a gente não entende nada lá dentro do computador, aquelas plaquinhas com coisa? Você passa uma corrente elétrica, ou ela passa ou ela não passa. Ou ela acende ou ela não acende. Então 0, 1 é só isso, aceso e apagado, acabou. Tudo isso que a gente aprende é aceso, apagado, sim ou não. É o sistema binário. Quando eu era pequena, eu confundia os sistemas, porque criança tem dificuldade de aprender a hora, porque a hora é outra base. Né? Então você tem a base 12, 12 meses, 12 horas, 12 signos, e tem a base 60. Que tem a hora, que tem 60 minutos, que tem 60 segundos, confunde a criança. Eu era uma criança e eu não sabia ler direito as horas. Eu nem entendia a beleza entre o digital, que são dígitos, que é a hora com dígitos, com números, e a hora analógica, que é uma analogia entre a posição dos ponteiros e o horário, por isso que é analógico. E eu tinha 1,30 m. E eu era muito feliz porque eu achava que eu tinha 1,5 m, mas eu tinha 1,5 m meia hora. Aí quando minha mãe falou, você não tem 1,5 m, você tem 1,30 m, eu comecei a chorar, tenho sim, eu tenho 1 metro mais meia hora. Ela falou, mas é diferente. Mas calma que você vai crescer. Bom, eu não cresci, eu fiquei com 1,57 m, parece horário. Que horas são? 1h57. É uma sacanagem, porque por mais 3 minutos você teria 2 horas de altura.